1628, vê se é 1628 mesmo, tá, Elidio? Pelos idos de 1628, um português chamado Inácio de Bulhões é presenteado com pedaços de terra, aqui onde a gente entende como Suruí. Nesse momento, a Igreja São Nicolau ainda não existia, ela vai ser construída um pouco depois. De acordo com os relatos históricos, havia mais ou menos 260 residências na Sesmaria de Suruí. E de acordo com os registros católicos, mais de 1.400 pessoas aptas ao sacramento. Mas você ficou curioso ao saber que a Igreja São Nicolau primeiramente não foi construída nessa localidade geográfica? Então é isso que a gente vai começar a falar agora. Presta bem atenção. Durante o período colonial brasileiro, era necessário que a metrópole portuguesa dividisse essas terras para pessoas que teriam a função de povoar essa região que a gente conhece por Magé. E bem antes de 1789, por volta de 1628, aquelas terras que vocês estão vendo bem lá no fundo do rio, elas foram doadas a Nicolau Baldin, que era então português e que tinha recebido essas terras de presente pela coroa portuguesa. Mas era um presente onde esse sesmeiro tinha a função de fazer a terra prosperar com artigos agrícolas, extrativismo e também ocupar a terra. Esse cara teve uma ideia brilhante. Vamos construir uma igreja para que essa sociedade, essa comunidade seja desenvolvida. Portanto, de acordo com os relatos históricos, o primeiro registro da Igreja São Nicolau não foi feito aqui exatamente na ladeira Frei Basílio, e sim lá atrás, nas terras do Goya. A introdução do sistema de Sesmarias foi desenvolvida já no final da Idade Média em Portugal. E aí você deve estar se perguntando, mas o que significa Sesmaria? De acordo com a etimologia da palavra, essa palavra Sesmaria provém de sesmo, que significa repartir um território em até 6 partes. Aqui no Brasil, essa dinâmica geográfica ela foi desenvolvida já pelo início de 1534, durante o período do desenvolvimento das capitanias hereditárias. Portanto, Suruí, Magé, como são localidades muito históricas, também fizeram parte dessa conexão colonial entre Portugal e a sua colônia. Estrutura física da Igreja de São Nicolau, que foi erguida lá nas terras do Goya, não teve tanta dinâmica entre os paroquianos, porque ficava numa localidade muito distante da Sesmaria. Portanto, em 1695, o português Félix de Proença tem a iniciativa de comprar essas terras que vocês estão vendo aqui e iniciar a construção da nossa Igreja Matriz de São Nicolau.
A construção da igreja começa em 1695, mas ela só é terminada em 1710. E algo bem interessante para ser discutido é que o Félix de Proença, ele usou bastante da mão de obra indígena, da mão de obra escrava das pessoas africanas que eram escravizadas e também a mão de obra de pessoas livres. Só que, de acordo com alguns relatos históricos, compõe-se uma noção de que Félix de Proença também remunerava a mão de obra africana e indígena. Isso é bem interessante. É bem destacado lembrar também que a sua esposa Águida também foi uma grande criadora da ideia, uma grande incentivadora, na verdade, da criação da igreja bem nessa localidade que vocês estão vendo. No ano de 1710, quando a igreja ela está totalmente construída, a definição de Suruí de Sesmaria passa a ser outra. Suruí passa a ser uma freguesia. E para você que está esquecido um pouco das suas aulas de história sobre o período colonial brasileiro, eu vou fazer você lembrar um pouco o que significa uma freguesia. Freguesia, primeiramente, remonta aos tempos de Roma. E a palavra tem origem grega, na qual significa pároco. Pároco significa, quer dizer, divisão. Suruí, em 1710, já início do século XVIII, tinha aumentado o número de moradores. Era praticamente uma vila. Portanto, era muito necessário que houvesse um lugar, que existisse um lugar, que funcionasse também como um cartório, que funcionasse como um aparato administrativo, registrando quem nascia, registrando os óbitos, registrando o número de casas. E no período colonial brasileiro, as igrejas católicas funcionavam exatamente como cartório. O nome Suruí, ele é uma derivação de vários outros nomes em que a Sesmaria, em que a freguesia Suruí passou. Primeiramente, Suruí se chamava Sorai, ou outras pessoas também dizem que Suruí se chamava Sururuí, que significa mexilhões, ou o Rio dos Mexilhões, e sim, é um nome indígena. A gente tem uma exploração maior colonial? Com certeza. Bem maior do que no início do século XVI. E qual seria a tecla propulsora dessa exploração? Pensem. Lembrem da matéria do Círculo do Ouro, que é agora que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Durante o período do século XVIII, tinha um outro significado. Quem tem boca
E dessa